Eu vou falar sobre o filme O Mundo de Kanako, filme japonês, né? De 2014, um suspense violento, que é um filme do Tetsuo Nakashima, que ele é um diretor japonês mais conhecido aqui no Brasil, pelo menos pelo filme Confessions, né? Confissões, que inclusive é um filme que o Japão tentou colocar pro Oscar, assim, não sei se chegou a ser aprovado, acredito que não, porque não tem nada a ver com o Oscar. Mas agora a gente não é o filme mais recente, né, do Tetsuo Nakashima, o filme mais recente dele é o It Comes, mas eu peguei esse filme anterior ao It Comes justamente porque é o último filme que eu vi dele, né, foi um dos filmes asiáticos mais recentes que eu vi. E nesse filme ele fala a história do desaparecimento, né, de uma garota, que no caso é a Kanako do título. E o protagonista, né, desse filme, ele é um anti-herói, é um policial corrupto chamado Fujishima. Esse Fujishima, ele só não é o vilão da história por causa das circunstâncias, né? Porque a Kanako que desapareceu é a filha dele. Se você não está acostumado com filmes fora do circuito de Hollywood, do circuito mainstream, o primeiro aviso já que eu vou dar sobre esse filme Mundo de Kanako é justamente sobre esse protagonista, porque ele não é um protagonista para você gostar, pelo contrário. O Fujishima é um cara decadente, violento, machista e que foi abandonado, né, pela mulher, a mãe da Kanako. Aparentemente foi expulso da polícia, não entendi muito bem, mas eu acredito que ele tenha sido expulso da polícia. E ele é ignorado pela própria Kanako, né, com a filha dele, que não tem nenhuma relação filial com ele, né. Bom, se prepara porque aqui o seu parâmetro do que é um protagonista escroto vai ser atualizado com esse Fujishima. Mas no entanto, como eu falei, por conta das circunstâncias, é ele quem vai desempenhar um papel que seria do herói, né? O papel do protagonista da história, porque a Kanako é a filha dele e é ele quem vai atrás para tentar resolver esse mistério, né, do desaparecimento dela, tentar encontrar a Kanako. E aí a primeira ideia que ele tem para fazer isso é interrogar a própria esposa, a própria ex-mulher dele, né, que é a mãe da Kanako, que morava com a Kanako, né? E aí ele vai interrogar ela de uma forma completamente bruta, sem qualquer empatia, né? E aí você já tem um vislumbre de quem que é esse cara. E aí, aproveitando que eu já tô falando, né, sobre a diferença, né, sobre o que você pode estranhar aí se você não tá acostumado com filmes fora do circuito mainstream de Hollywood, né, então vai um segundo alerta que é sobre o estilo do diretor. Tetsuo Nakashima, ele é um diretor que ele não tá preocupado em ficar amarrado a um padrão do que seria o bom gosto dentro do cinema industrializado de Hollywood. E é um cara que ele explora a linguagem cinematográfica sem medo e também sem elitismo, assim, sem presunção. E esse é um dos pontos mais interessantes do diretor. Você já vai ver logo de cara, quando você começar a assistir o filme, né, espero que você veja, você já vai ver logo de cara a variedade de recursos que ele utiliza. Bastante corte também de cena, cortes, né, na montagem do filme, que tem horas que parece até que você tá vendo o trailer e não o filme. Entre outras coisas, né? Tanto no trabalho de mixagem de som, que mais pra frente eu vou falar sobre uma estética que o filme tem retrô, né? E esse trabalho de mixagem de som acompanha isso. Tem inserções também, diversas inserções, inserções com outros temas para outros lugares, para outros personagens, sem aviso prévio, assim, simplesmente vai e entra, inclusive até de animação, né? Tem algumas cenas em animação nesse filme. E o mais interessante do Tetsuo Nakashima é justamente o fato dele dispor de todos esses recursos, né? De toda essa diversidade, né, de linguagem, e fazer isso de uma forma fluida, né, de uma forma que ele realmente está contando a história, não fica uma coisa bagunçada. Ele consegue trazer uma harmonia para dentro desse caos que ele cria visual, né, dentro desse caos visual que ele cria. E daí, com um trabalho visual tão específico, né, tão apurado, vale a pena a gente citar o nome do diretor de fotografia, né, do filmógrafo, que é o Shoichi Ato.
Ele fez outros filmes já com o diretor, filmes bons. Memórias de Matsuko, que eu adoro. Também fez o Confissões, que é o mais famoso, né? Um outro filme mais antigo que é bem doido também, que é o Kamikaze Girls. E nesse filme, os dois, né, o diretor e o diretor de fotografia, eles criam um trabalho com uma estética retrô, que tem muito a ver assim, com a estética de propaganda, né, dos comerciais japoneses mesmo, antigos, né, dos anos 80 e tal. É uma coisa que está bem em voga agora, que tem esse revival do city pop, né, que é a música pop japonesa dos anos 80, muito, que foi resgatado, né, muito por conta aí da cena Vaporwave, né. E o filme está incorporando essa estética na história mesmo. Você tem desde um trabalho de fotografia, por exemplo, onde você vai ter um esfumaçado, que hoje em dia eu conheço como esfumaçado, aquele brilho glamour, né, que fala, né? Mas eu não sei se é exatamente esse o nome técnico, mas é um recurso de fotografia, né, de tratamento de imagem que era muito utilizado na propaganda, né, no merchandising dos anos 70, 80, né? E aí você também vai ver isso em enquadramentos, né? Tem toda uma estética de propaganda mesmo. No caso aqui, além dos aspectos visuais, né, além dele trazer isso dentro da estética do filme, ele também está inserido na história e na construção dos personagens. Tem uma cena muito interessante do filme que o Fujishima, em alguns momentos do filme, o Fujishima tem uma imagem na cabeça dele, que é uma cena da esposa numa cozinha branca, bem bonita, tudo bem bonito, assim, bem claro, bem clean. E tá a esposa fazendo uma comida, ele sentado à mesa e a filha, né, a Kanako, tipo, você entende que é a Kanako, né, criança, né. E aí você fica na dúvida, quando você está acompanhando o filme, você fica na dúvida se isso seria uma memória, né, do que aconteceu no passado, né, de quando ele ainda era casado, ou se isso seria tipo um desejo, né, tipo assim, se ele seria uma coisa que ele está pensando, tipo, como um devir, né, como algo que poderia acontecer. Só que esse pensamento dele tem uma cara assim de comercial de margarina, assim, sabe, aquela coisa de família perfeita, tal, tipo uma coisa muito irreal, assim, né. E mais pra frente no filme você descobre que na verdade é um comercial mesmo, né? Mais pra frente você vê tipo passando na TV isso, né. Então, tem essa mescla muito doida, assim, que é do psicológico do personagem e a questão da propaganda. Entendendo mesmo que a propaganda seria um referencial de felicidade pro personagem, né? Então, um desejo que ele tenha, por exemplo, do ideal de uma boa família, né? Do ideal de uma convivência boa familiar, esse desejo já foi industrializado, empacotado e vendido pela indústria da propaganda, né? E é claro que aí no decorrer do filme, você vai ter, de certa maneira, uma desconstrução disso, não só pela própria ideia do filme ser um filme extremamente violento, um filme extremamente decadente. Os personagens têm todos os defeitos que você imaginar, tipo, não espere encontrar mocinhos nesse filme, não só por causa do protagonista, mas os outros personagens acompanham também ele. Então não só por isso, mas no próprio psicológico do personagem você vai ver que existe uma desconstrução, se não dos ideais em si, mas pelo menos da tangibilidade deles, né? De você poder alcançar esses ideais, né? Mas em resumo, O Mundo de Kanako é um filmão. É um filmão violento, incômodo, cruel, bizarro também, que pode ser desafiador para quem não está acostumado com uma linguagem fora do mainstream, né, com uma coisa mais experimental, né, do que um cinema comercial, né. Mas é um filme que vale a pena e que você não vai sair indiferente, né. Tipo, talvez você até odeie o filme por conta das questões morais mesmo dos personagens, não por uma má qualidade, né, não porque é um filme mal feito. Mas é um filme para quem tem estômago, e os personagens são personagens difíceis. E assim, e tudo que eu falei aqui eu não dei nenhum spoiler, né? Eu falei até pouco da história em si, né?
E tudo que eu falei aqui é o que vai se estabelecer no início da jornada, porque o filme ele vai se desconstruindo, a história vai se reinventando e a sua própria relação com os personagens, sua visão dos personagens, ela vai mudando no decorrer da obra. Assim como os personagens têm profundidade, eu não diria que existe uma evolução, mas eles têm profundidade para demonstrar outras camadas, né, no decorrer da história. A sua percepção também desses personagens vai mudar e sempre para pior. Vai sempre piorar.